Olá meus caros, aqui é o Corvo. Há algum tempo eu não volto em Gotham, e como pelo menos é natural e previsível para mim, eu sinto saudades com bastante frequência. Às vezes fico de fora da cidade, sem assistir nada, sem ler alguma coisa a respeito do cenário que é palco das obras, das peripécias de Bruce Wayne, o Batman, mas Gotham sempre me atraiu muito em virtude, como já falei em outros podcasts, sempre me atraiu muito em virtude dos seus personagens como um todo. Sejam eles pequenos ou grandes, sejam eles protagonistas ou apenas figurantes nas histórias que acontecem dentro da cidade, é bem esperado e natural que Gotham tenha personagens muito psicológicos, onde não apenas o seu poderio bélico ou potencial físico se sobressai, mas muito também da sua mentalidade. São personagens que têm uma identidade muito marcante, muito forte, e dificilmente nós nos esquecemos deles. Às vezes nossa memória nos trai, nossa memória fica um pouco nublada porque eles não são tão recorrentes assim, mas na medida que nós os reencontramos, nós nos lembramos também das suas histórias originais, do modo como nós os apreciamos pela primeira vez. E neste podcast eu quero fazer esse movimento justamente para ilustrar essa minha fala, abordar um personagem não muito reconhecido, não muito conhecido inclusive, pelas pessoas que não assistiram Batman The Animated Series. É um personagem definitivamente secundário, mas que o episódio em si, lá em outubro de 94, na terceira temporada da série animada, o personagem em si ele marcou, e ele foi antagonista e também grande protagonista do episódio em questão, que no Brasil ficou conhecido como A Bonequinha, mas cujo título original é Baby Doll, que é também o nome da antagonista aqui, que no caso é Mary Louise Doll, uma criança, entre aspas, uma diabinha em miniatura, mas que na verdade é uma mulher adulta, e ela tem a aparência de criança, permaneceu confinada a um corpo de criança muito em virtude de uma condição médica que ela tem, chamada hipoplasia, que no caso dela aqui, obviamente, nós estamos enveredando para o campo da ficção. No caso dela é um quadro muito crônico, muito crônico. Ela definitivamente não envelheceu, ela não consegue crescer e também o envelhecimento dela é muito, muito lento. A hipoplasia, no caso de Baby Doll, é retratada como é a patologia original, pela diminuição na formação de tecidos orgânicos, ou seja, pele, órgãos, mas no caso dela, e assumindo uma faceta mais fantástica, acabou sendo uma doença que foi adaptada aqui para impedir que a personagem crescesse e envelhecesse. Enfim, mas antes de falarmos mais diretamente, mais aprofundadamente sobre a Mary Louise, eu acho interessante darmos alguns passos atrás e relembrarmos alguns personagens e também pessoas reais, no caso uma pessoa real, que são muito ilustrativos e também poderiam ter servido, eu imagino, pelo menos eu avalio, que eles foram referências sim, embora publicamente isso nunca foi mencionado pelos criadores da personagem, mas eu acredito que sim, eles foram referências, nesse sentido, nesse conceito da criança que envelhece, os anos passam, o tempo que é pai não para esses personagens, então eles amadurecem mentalmente, mas continuam confinados, presos em um corpo infantil, e em virtude disso, alguns danos, algumas patologias de ordem mental acabam se instaurando. Mary Louise não foi a primeira personagem, obviamente, a apresentar tais traços. Obviamente não. E eu não sei dizer se a personagem Cláudia, a vampira Cláudia lá de 1976, tenha sido a primeira. Eu não consigo precisar. Voltando às minhas memórias, refletindo aqui,
nas minhas leituras, nos contatos que eu tive com livros, histórias, enfim. Eu não me lembro se o conceito da criança que envelhece, mas fica confinada em um corpo infantil, eu não sei dizer com certeza se Cláudia foi a primeira. Mas Cláudia, definitivamente, né, a personagem de Anne Rice, foi a mais emblemática nesse sentido. Para aqueles que não a conhecem e deveriam conhecer, principalmente lendo o livro, né, o filme é uma boa adaptação, mas não muito fidedigna da obra de Anne Rice. Lendo o livro, vocês conseguem muito mais informação, principalmente aos sentimentos da personagem, né? Todo o drama que ela passa, vendo o mundo passar diante dos seus olhos, né? Envelhecer, mudar, se transformar, não apenas as pessoas, e ela permanecendo sempre a mesma, sempre aquela batutinha pequenininha, aquela criança, né, que décadas atrás foi assassinada pelos vampiros Louis e Lestat. Para quem não conhece Cláudia, ela era uma menina muito pobre, né, uma criancinha muito pobre, que não tinha discernimento absolutamente nenhum. Ela era muito pequenininha mesmo, muito novinha, né? Ela não tinha discernimento nenhum sobre vida e morte. Quando o Louis a encontrou, né, o vampiro Louis, de Point du Lac, a encontrou, ela estava num barracão, né, uma casa muito pobre, um barracão caindo aos pedaços, e a mãe dela já estava morta há bastante tempo, há alguns dias, né, o cheiro de morte e putrefação já era claro, e aquela menininha inocente ainda estava lá abraçando o corpo, perguntando, falando, conversando com o corpo, esperando que aquele corpo fosse despertar de algum modo. E daí vocês percebem, né, a inocência da personagem. É dessa criança, desse nível de inocência que nós estamos falando, de um mini ser que não tem discernimento absolutamente nenhum sobre vida, morte, né, o cotidiano, sociedade, enfim, nada. É completamente inocente. Foi essa criança que o Louis se alimentou, e depois, com a chegada de Lestat, com a troça que ele fez, e também com a manipulação mental, né, os dois acabaram posteriormente assassinando essa criança no momento que a transformaram em uma vampira. O vampirismo em Anne Rice, obviamente, mantém todas as características do ser que foi transformado, muito próximas da faixa etária, das condições do momento em que este foi transformado. O corpo da Cláudia sofre algumas mudanças, né, que são os traços vampirescos que se assomam, mas aquilo que ela era, basicamente, né, a aparência dela, além dessas adições, o resto permanece exatamente igual. E ela nunca mais vai mudar, nada vai mudar. Se ela perde um fio de cabelo, aquele fio de cabelo vai se regenerar e vai voltar a ser exatamente como era no momento que ela foi transformada. E é assim, né? Cláudia era uma criança, certo? Ela não entendia absolutamente nada sobre o mundo. Porém, se o corpo permanece o mesmo, a mente não. Com a aprendizagem, com as vivências, né, com toda a experiência que vai sendo somada, a mente vai se expandindo. A psique não fica presa, né, ao orgânico, ao biológico, no sentido estético. O corpo dela não mudava, mas a mente sim. A mente se expandia. E a Cláudia de 10 anos, de 20 anos, de 30, 40 anos, já era uma Cláudia que não era mais a criança, a menininha assassinada inocente. Era uma mulher. Era uma mulher que foi vampira por décadas, né? Que também matou por décadas. A psique muda. E o grande drama de Cláudia reside aí, né? Ela começa a ficar doente, né? A adoecer cronicamente, além do fato de ter, né, sido uma assassina por décadas, isso também é patologizante, mas além disso ela começa a ter um drama, né? A cair de cabeça, entrar de cabeça num drama que é justamente não poder mudar, não poder ter relações, né, físicas, libidinais com homens mais maduros, né, mais velhos do que ela do ponto de vista físico, né. Ela é sempre uma batutinha, uma criancinha. Ela não pode se relacionar amorosamente do ponto de vista carnal. Outras questões também é o fato das mulheres, né, o corpo das mulheres assumirem feições, traços mais refinados, né, elas passarem a possuir seios, né, o bumbum cresce, né, enfim, as feições femininas são feições muito bonitas,
E Cláudia também invejava isso, ela queria ter aquele corpo também, e ela não podia. E isso faz com que a personagem fique muito, muito adoecida. Então Cláudia, mesmo que os criadores, os autores de Baby Doll não digam com essas palavras, não assumam e não tenham comentado a respeito, com certeza Cláudia é um marco desse conceito de personagem que é uma criança para sempre, entre aspas, né? Porque a mente, como eu falei, ela não para, ela não cristaliza, né? O corpo, a estética de criança para sempre é um conceito lá dos anos 70, de 76. Mas eu acho que talvez na Baby Doll, o personagem que teve mais impacto, né? Inclusive a Baby Doll, ela é um pouco profética em relação ao que ia acontecer na vida pessoal real do ator em questão. Com certeza, né, eu acho que a grande referência mais próxima dela é o Gary Coleman. Não sei se vocês se lembram dele. Inclusive, ele compartilha, né, com a Baby Doll o fato dos dois serem atores de TV. Basicamente foi onde a personagem e o ator real fizeram suas carreiras, né? O Gary Coleman, ele ficou famoso também na década de 70 em uma sitcom chamada Diff'rent Strokes. Não é different, é Diff'rent Strokes. Tem uma apóstrofe depois do diff, né? Aqui no Brasil, essa série ficou conhecida, essa sitcom ficou conhecida como Arnold. Ela passava muito no SBT. Mas depois que ela foi para Nickelodeon, mudaram novamente o nome dela. Ela é chamada de Minha Família é uma Bagunça na Nickelodeon. Mas, pelo menos para aqueles que assistiram ali na década de 90, né, o momento que também estava passando, sendo exibido os cartoons de Batman, de Animated Series, as pessoas conhecem essa sitcom como Arnold. Arnold era um garotinho bem pequenininho, né, afrodescendente. Ele tinha um irmão. A mãe deles faleceu, só que ela tinha trabalhado, né, para um ricaço que tinha ficado viúvo. E quando a mãe dos dois garotos falece, esse ricaço acaba adotando tanto o Arnold, né, o Batutinha, quanto o irmão dele um pouco mais velho, que passam então a morar com ele e a filha dele. Se eu não me engano, a personagem da filha foi interpretada pela Dana Plato, né? Uma atriz que teve um fim, né, de vida, um prosseguimento de carreira, um fim de vida muito triste, muito, muito triste. Mas é assunto para outro momento, né? Não vem ao caso aqui. Enfim, o Gary Coleman, quando ele começou a gravar a sitcom, que inclusive fez um sucesso assim tremendo, estrondoso. Olha só, olha como a história, né, do Gary se encontra com a história da Baby Doll. Porque a história da Baby Doll é exatamente a mesma. E nós estamos falando de um episódio de 1994. Né, o primeiro episódio de Arnold, Diff'rent Strokes, foi ao ar em 78. Né, então era bem mais antigo. Enfim, a inspiração para mim é clara. No caso da história da Baby Doll, o show dela chamava Love That Baby, né? Amo Aquele Bebê, que também era uma sitcom de humor e é uma sitcom de Gotham. Gotham acaba puxando para seu contexto, para seu cenário, elementos, programas, referências da cultura popular do mundo real, né? A arte imita a vida, ou a arte imita a arte. No caso aqui são as duas coisas. A Baby Doll, no caso a Mary Louise, a personagem era a Baby Doll, né? Ela acabou assumindo essa persona mesmo depois que o programa terminou. Ela, assim como o Gary Coleman, eles foram sucesso de público, né? Eles conseguiram uma fama absurda nos primeiros anos de suas respectivas sitcoms. Na fantasia e ficção, Baby Doll fez sucesso. Na realidade, no mundo real, Gary Coleman fez sucesso também com Arnold. Arnold durou até 1985, ou seja, o programa, né, a série de TV, ficou no ar por 7 anos. A Baby Doll, né, o programa também foi longevo, mas assim como Arnold, caiu de popularidade. E é isso que acontece com todos os programas de TV, com todas as séries de TV de maneira em geral. Elas começam populares, depois de um tempo elas vão se saturando e o público acaba perdendo o interesse. Às vezes, quando a fórmula está um pouco repetitiva,
os roteiristas tentam fazer alguma coisa diferente, ou então a própria emissora, né, força os roteiristas a escrever a série de uma forma específica, que tende a não fazer muito sucesso também, a popularidade acaba caindo ainda mais e a série é cancelada ou termina de maneira prematura. Isso é muito comum, né, em séries de TV de maneira em geral, não preciso ficar falando isso para vocês. Vocês conhecem, sabem muito bem disso. O Gary Coleman, quando ele começou a atuar como Arnold, ele tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. Só que, de maneira muito perceptível, né, nós vemos que ele aparenta ter muito menos. Ele parece realmente ser um batutinha, uma criança muito pequenininha, muito novinha. Por quê? Porque o Gary ele tinha uma condição física específica. A família dele não entrou muito em detalhes sobre, né, a condição dele, o que acarretou o nanismo que ele acabou adquirindo. Até porque não é apenas um nanismo. A estatura máxima que o Gary atingiu foi de 1,42 m. Ou seja, ele tinha nanismo, mas não foi apenas nanismo, porque a aparência física dele também se manteve por muito tempo. Ele demorou a envelhecer. Isso, inclusive, ajudou na longevidade da própria série, na longevidade de Diff'rent Strokes. Fez com que ela durasse de 78 a 85, porque nesses 7 anos ele não mudou muito fisicamente. Só depois, mais tarde, que ele começaria a envelhecer e que aí nós começaríamos a perceber também, né, que ele era um mini adulto. Porque ele passava facilmente por uma criança. E eu imagino que no Brasil, onde a série foi popular nos Estados Unidos, mas foi também muito no Brasil, né? Eu imagino que aqui no Brasil, mesmo depois de anos, né, eu acho que nesse momento que eu estou gravando faz 13 anos, isso mesmo, 13 anos da morte do Gary Coleman. Eu acho que até hoje há pessoas que não sabem que ele era uma criança muito mais velha do que ele aparentava ser na série. Inclusive, isso que dava o tchan do personagem Arnold. Isso que fez o personagem ser muito famoso e reconhecido. Porque ele tinha uma idade mental muito mais avançada em comparação com a aparência física que ele tinha. Não se espera crianças de, 4, 5, 6 anos com um vocabulário enriquecido daquela forma, fazendo as associações, sendo inteligente daquele modo, né? Isso é basicamente quase impossível, né? Nós vermos a mentalidade de um pré-adolescente ou um quase pré-adolescente dentro de um corpo de uma criancinha. Então o Arnold, o personagem, assim como o Gary, se passava por uma criança, né, muito mais nova, era muito avançado para a idade dele. E isso, é claro, que impactou muito na popularidade, no modo como o público abraçou o personagem, gostou do personagem, né? Era uma criança muito diferente, muito à frente do seu tempo, da sua própria faixa, suposta, né, faixa etária. Mas a questão é que ele já tinha 10 anos. E quando a série terminou, ele já estava com 17. E parecia um batutinha. E parecia uma criancinha pequenininha. Essa é a mesma história, é o mesmo conceito, é o mesmo contexto da Baby Doll. A personagem, né, a Mary Louise Daw, quando ela começou a fazer os episódios da série, ela estava com 20 anos de idade. A série dela, né, Love, Death Baby, a sitcom de Gotham, ela tinha 20 anos de idade. E o que nós acompanhamos nos episódios, né, aquilo que o episódio aqui em questão nos mostra é que é exatamente o mesmo conceito. Ela era uma criança muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Psiquicamente, né, cognitivamente muito avançada. E isso atrai a atenção do público. Fez sucesso. Fez com que esses personagens, né, ambos explodissem e fossem um sucesso de bilheteria gigantesco. Bilheteria não, né, de audiência. Bilheteria é coisa de cinema, audiência é coisa de TV. Ou seja, eles fizeram muito sucesso com a audiência. Então as emissoras lucraram bastante durante aquele período útil de vida que uma série normalmente tem. Mas é aí que entra as complicações, né? O Gary Coleman, ele teve um ponto na carreira dele durante, né, a exibição de Arnold, Diff'rent Strokes, que ele tinha o salário mais alto da indústria. Isso é fato, né, um dado. Em um determinado momento ele era tão bem avaliado, tão bem aceito pelo público, que o salário dele foi lá para cima. E quando nós levamos em consideração
o histórico de pessoas com a condição que eles têm, de nanismo, de não envelhecimento. No caso do Gary Coleman, eu havia falado, né, que a família não revelou o que acontecia com ele, mas nós temos algumas referências, pequenas, mas nós temos. No caso do Coleman, ele tinha problemas sérios, crônicos nos rins, desde muito novinho, né? Quando ele chegou na idade adulta, né, na fase adulta, inclusive ele chegou a fazer um transplante, não muito bem sucedido, não no nível que se esperava, mas acabou fazendo um transplante quando ele de fato chegou à fase adulta. Mas durante muitos e muitos anos ele sofreu bastante com esses problemas que ele tinha nos rins. E o tratamento que foi utilizado foi à base de corticoides. E os corticoides foram os responsáveis, principalmente os principais responsáveis, supostamente, pelo menos é aquilo que nós sabemos, para que ele de fato não crescesse, para que ele não se desenvolvesse, fisicamente falando. Então, a infância do Coleman, a adolescência dele, também a fase adulta dele foi uma era, né, uma época de muito sofrimento. Pensem bem, reflitam, né, o quanto uma criança com a aparência dele, com as condições dele, né, com as limitações que ele tem, inclusive para se relacionar, né, depois de mais velho, uma coisa que a Cláudia encontrou, né, a vampira Cláudia encontrou, ter um parceiro, relações amorosas. Pensem nas dificuldades de preconceito, bullying, tudo, né, o que se coloca diante deles. A dificuldade que eles têm para relacionar-se, serem reconhecidos não por sua aparência, mas também por suas personalidades. Uma coisa que não costuma acontecer, né, o rótulo, o estigma. Pensem, reflitam o quanto isso é pesado para personagens como eles. É isso. A maior parte da história da vida desses personagens se resume a isso. Dor, sofrimento, violência, agressão, né? Só que o recorte, tanto do Coleman com o Arnold, como da Baby Doll, da Mary Louise, esse pequeno recorte de poucos anos de sucesso, total adoração, o público abraçando eles, amando eles platonicamente, para muitas pessoas, esse é o momento, né, no caso dos dois, foi o momento mais feliz da vida de ambos. Eles eram apontados, eles eram ridicularizados antes, sofriam preconceito, e de repente o mundo passou a amá-los por causa de um personagem de uma sitcom. Ganharam dinheiro, tiveram acesso a posses materiais, reconhecimento, carinho, receberam carinho, né, calor humano de um público que gostava. É importante perceber, né, que o amor é platônico, é fantasioso, porque a pessoa amada em si não é a pessoa real, não é a vida real, não é a identidade real ou a história real da pessoa, né, mas o personagem. É uma diferenciação, né, até saudável de fazer, mas normalmente o público não faz, né? O público normalmente é um pouco mais alienado nesse sentido. Mas o que foi amado em si foi o personagem. A pessoa não se conhece, com a pessoa não se convive. Essas pessoas não eram íntimas, né, de quem era o Gary Coleman, como não eram íntimas também de quem era a Mary Louise no episódio, no cartoon, na animação. O que foi amado e contemplado foi o Arnold e a Baby Doll. Porém, esses personagens, eles têm data, prazo de validade. Eles têm um momento certo, já cronometrado, esperado, onde eles vão deixar de existir, inclusive um momento que eles passarão a ser esquecidos pelo público. O público esquece desses personagens. É claro que franquias, né, alguns personagens, algumas séries continuam sendo amadas, recebem um cult following depois nos anos seguintes, décadas seguintes, é claro. Mas nós estamos falando aqui de sucesso de massa, tá? Nós estamos falando aqui de um sucesso estrondoso, onde todo mundo conhece aquele personagem e fala sobre ele. Um sucesso a nível nacional, até mesmo global, levando em consideração os dias atuais, né, onde as séries, os programas de TV também foram globalizados. É estrondoso, né? Então, de repente, não se tem nada. De repente, se tem apenas perseguição e preconceito. De repente, num piscar de olhos, né, devido a esse sucesso, essa fama que é bastante efêmera, essas pessoas passam a ser reconhecidas e amadas e adoradas por um período muito curto de tempo. Mas um período muito curto de tempo que leva essas pessoas a ficarem bastante apegadas com essa sensação, né, com esse acesso a objetos, coisas, né, questões materiais,
a esse carinho que é efêmero, mas eles adoram sentir, né? Não tinham recebido antes. E ambos perderam isso. O Gary Coleman perdeu, né, a partir do momento que Diff'rent Strokes terminou, né, o Gary Coleman, mais tarde, ele nunca teria a mesma fama que ele teve por causa dessa sitcom. Ele nunca teria a mesma fama que ele teve, aquela que ele teve com Arnold. E aí se agrava, entram novas questões, né, agrava-se ainda mais a questão do não desenvolvimento físico, porque o corpo continua envelhecendo. Ele não aparenta ser velho, mas ele continua envelhecendo. Soma-se aí, né, as doenças, né, a degeneração física. O processo de envelhecimento vai deixando nossos corpos muito mais fracos. E o Gary Coleman já era, né, já tinha fragilidades por causa dos rins dele, né, do sistema renal dele que não funcionava muito bem. Enfim, a vida dele começou a ficar mais difícil, e agora sem a fama. Isso inclusive fez mal a ele, deixou ele doente, o levou, né, a mudar bastante, né, a ter rompões agressivos, a expressar-se violentamente em algumas situações, enfim. Se vocês quiserem saber um pouco mais da história do Gary Coleman, vocês façam uma pesquisa, se aprofundem nessa questão, até porque eu não quero fugir muito da Baby Doll aqui. Eu estou falando do Gary porque a história dos dois são muito parecidas. Mas com a Mary Louise, Dawn, com a Baby Doll, com a personagem antagonista do Batman, é exatamente a mesma história. Depois que acabou a popularidade do programa dela, que inclusive na última temporada colocaram um personagem, né, inseriram um personagem na série para fazer troça dela, né, o público começou a gostar um pouco mais dele, e aí ela saiu da série para tentar a vida no teatro, mas não deu muito certo, porque no teatro ela era uma outra personagem, né, ela deveria ser uma outra personagem, uma adulta no caso, e já colaram nela, né, o rótulo da Baby Doll. Você é Baby Doll, você é criança pequena. Essa marca, né, aquele personagem que fica mais identificado, mais colado no artista, como se diz, né, muitos artistas, atores e atrizes, eles têm medo disso, de ficarem muito tempo atuando, fazendo apenas um personagem e suas carreiras ficarem condicionadas, né, eternamente àquele papel, eles não serem reconhecidos por mais nada. E no caso da Mary Louise Dawn, assim como foi o caso do Gary Coleman, isso aconteceu com eles. No cinema ela não vai ter sucesso, até porque ela interpretava bem a Baby Doll, mas ela não tinha assim, um talento cênico muito grande para interpretar vários papéis. E a aparência dela, o preconceito que as pessoas naturalmente entre aspas, né, porque preconceito é um negócio que se aprende, se ensina, infelizmente, né? Mas assim, o preconceito que tinham com ela se colocaria muito mais fortemente, porque ela era abraçada, aceita naquele contexto da sitcom, naquele contexto dos episódios da série Love, That Baby. Era aquele personagem que era amado. Por isso que eu frisei, por isso que eu grifei há alguns minutos atrás, que o que se ama platonicamente não é a pessoa o público não conhece, é o personagem. Quando o personagem saturou, ela não conseguia mais trabalho em teatro, não conseguia mais trabalho em TV, a vida dela foi pro buraco. Acabou, ela não tinha mais lugar nenhum, ela não era reconhecida mais, amada, entre aspas, mais como ela era antes. Ela não tinha emprego, ela não tinha acesso mais a dinheiro para se manter. A vida dela foi destruída. A sitcom foi o ápice dela, mas o desejo, né, um desejo patológico no caso, passou a ser, né, de recuperar aquele objeto perdido, que no caso da Mary Louise foi o único momento na vida dela que ela se sentiu realizada, aceita minimamente pela sociedade. Foi o momento da vida dela que ela encontrou um lugar onde ela poderia existir e ser querida pelos outros, ser reconhecida, né? Quando ela perde isso, o mundo dela acaba. Volta apenas a visão pejorativa, volta apenas o preconceito, né? Ela perde absolutamente tudo. Isso leva ela a desenvolver, né, uma doença mental, uma obsessão forte em reviver, em estar naquele set de filmagem novamente. E isso faz com que ela, no episódio em questão, né, passe a sequestrar os membros antigos, né, anos e anos depois, né, mais de uma década depois do fim da sitcom, ela passa a sequestrar os membros do elenco e
tenta de maneira desesperada reviver tudo, né? Viver naquela bolinha, né? Naquele mundinho, naquele quadradinho do jeito como as coisas eram, porque ela quer ser reconhecida de novo, ela quer ser amada de novo, ela quer ter uma função social de novo, ela quer ter emprego, ela quer ser alguém de novo. E a Baby Doll foi a única coisa boa que colaram na imagem dela, da pessoa dela, porque todo o resto é a nanica, né, a miúda, a pessoa que não tem lugar, a pessoa que não pode trabalhar, inútil, todo o resto. Para uma mulher de 30 anos, na casa dos 30 anos, que é a idade que ela tem, tudo é pejorativo. Ela sempre vai ser perseguida, ela sempre vai ser tratada, desmerecida de algum modo. E isso levou a Mary Louise a desenvolver uma patologia mental, a ficar obcecada em voltar, em reviver de novo aquilo que ela foi. Então ela caiu no mundo do crime. Ela mergulhou totalmente no mundo do crime. Isso é algo que, por exemplo, foi um conceito que novamente nós revisitamos, nós vemos isso acontecer novamente no século atual. Em 2009, né, com o filme Orphan, a personagem Esther, que inclusive, né, algum tempo atrás ganhou uma sequência. Orphan é um caso muito parecido, né, no caso, uma pessoa que tem uma condição física a qual ela não envelhece, ela não cresce. Ela envelhece, mas envelhece muito, né, silenciosamente, muito lentamente. Ela aparenta ser uma criança. Não consegue se relacionar com pessoas da faixa etária dela e acaba desenvolvendo, né, uma condição mental também que a leva de algum modo, né, muito em virtude do ressentimento, dos traumas, a desenvolver uma psicopatia. A Mary Louise, ela está apenas desesperada. E ela comete crimes porque ela está desesperada. Ela não tem lugar no mundo. Ela não sabe mais ser coisa alguma. Ela não é reconhecida ou amada por coisa alguma. Não que ela vá ser novamente, até porque a sitcom é velha, ninguém mais assiste, ninguém mais se lembra. Então é desespero. É desespero de voltar a ser querida de algum modo, mesmo que de uma forma efêmera, como eu disse. A Mary Louise não é uma psicopata. Ela passa a cometer crimes para se sentir aceita novamente, para ser querida novamente, embora enfie os pés pelas mãos, né? O jeito que ela está fazendo é claro que ela não vai ser querida, vai ser odiada. Só que ela está doente, ela está mentalmente doente, né? É o que nós vemos aqui. No caso da Esther, em Orphan, no filme, no caso é uma psicopatia mesmo, né? Ela é uma perversa. É bem diferente, mas são paralelos, né? Aproximações que são possíveis, e eu citei aqui apenas para vocês se lembrarem, terem algum clique aí em suas mentes, entenderem mais, basicamente o norte, né? o rumo da nossa discussão. Enfim, o episódio ele vai nessa direção. A personagem em si ela foi interpretada pela Alison LaPlaca, uma atriz e dubladora, mas que trabalhou muito também, eu acho que até mais, como designer de produção durante a carreira dela. Eu gosto bastante da atuação da Alison LaPlaca aqui com a Baby Doll, porque tem dois acentos, dois momentos. Em um momento ela atua como a atriz que a Mary Louise é. Mary Louise é uma atriz, né? A Baby Doll é uma interpretação, e nós vemos isso no episódio, né? Quando ela está como Baby Doll, ela está atuando. Mas é muito interessante o contraste quando a Mary Louise para de ser a Baby Doll e passa a falar como Mary Louise. O tom de voz, a seriedade na voz. Nós vemos sempre uma criança, uma batutinha pequenininha, loirinha, né, com um ursinho na mão, inclusive uma arma interna no boneco, no bonequinho dela, né? Tem uma arma ali, uma arma de fogo dentro dele. Ela dispara por um dos olhos do boneco. Mas enfim, quando ela sai do papel, mesmo que a imagem seja de uma criança, nós percebemos que aquilo que reside ali é uma adulta. Uma coisa, por exemplo, que não há na Cláudia de Entrevista com o Vampiro. A voz dela nunca vai mudar, certo? E é uma coisa que nós não vemos também na Esther, estranhamente, né? Porque também as cordas vocais dela não se desenvolveram. No caso da Mary Louise, desenvolveram. Então quando ela começa a falar, é uma mulher adulta, com a seriedade, com a identidade, né,
de uma mulher adulta falando dentro daquele corpo de criancinha. E o contraste é gigantesco, é imenso, é muito interessante, muito legal. Então a Alison, de certo modo, a Alison LaPlaca, ela faz duas personagens dentro de uma só. Não porque a Baby Doll tem duas personalidades, é porque ela é uma atriz. Ela é uma atriz, né? Ela é uma personagem que interpreta uma personagem. Então o trabalho da Alison acabou sendo duplo. E ela fez isso muito, muito bem. Muito, muito bem. E inclusive há dois momentos no episódio que né? O primeiro, ela é muito Baby Doll. E no final, um final trágico, inclusive, é um dos finais mais trágicos da Batman The Animated Series, que tem vários, mas é um dos mais trágicos, é triste, muito triste. No final ela é puramente Mary Louise, e é muito, muito triste. Eu vou chegar lá, vou falar sobre isso daqui a pouco. A Alison LaPlaca ela não é muito conhecida não, porque ela trabalhou com produção, mas ela fez aparições muito breves, né? E, em sua grande maioria em séries de TV. Ela fez alguns episódios em Friends, na série Friends, e também apareceu um pouquinho em Grey's Anatomy, né? Foram as duas séries assim, de maior reconhecimento, mais aclamação do público que ela apareceu. Mas ela tem uma boa voz, muito boa voz. Uma voz bastante distinta. E é interessante quando ela está atuando, interpretando a Baby Doll pequenininha, o papel da personagem, né? Como nós também vemos que há um refinamento mental, tá? Associações mentais, a maneira como ela articula sua fala, suas conceituações, a avaliação que ela faz do ambiente e relações humanas. Como é uma criança pequenininha, né? Ela lá interpretando com uma vozinha de criancinha, ou tentando fazer, porque a voz dela tem um tom grave, né? Distinto. Ela lá tentando interpretar a Baby Doll. E é interessante como o refinamento é muito grande, é gigantesco para uma criança daquela idade, daquela faixa etária. Isso volta, né? Toca naquilo que eu falava sobre o Gary Coleman, por exemplo. As pessoas amaram o Gary porque ele era velho, mas parecia ser muito pequenininho. Ou seja, nossa, que criança fantástica, que criança maravilhosa. É um adulto num corpinho de criança, né? Uma mini pessoa com uma mentalidade adulta. Muitas pessoas não sabiam que, de fato, era isso que estava acontecendo, né? Ele, de fato, era uma criança muito mais desenvolvida, que tinha muito mais anos, uma idade mental muito mais avançada. É bem interessante que isso também fica aqui, claramente, né, sendo representado na Baby Doll. Tem uma frase, né, que ela usa constantemente, na verdade é um jargão que fazia parte dos episódios, né, do roteiro dos episódios da sitcom Love That Baby, e que ficou marcada na personagem, né, porque ela faz algo errado e no final ela sempre fala I didn't mean to, né, foi sem querer. Foi sem querer. É aquela desculpa, né? É muito infantil mesmo, tem muita criança que faz isso. Grande parte das crianças travessas, né? Peraltas fazem isso, né? Fazem uma coisa errada, ou quando não omite o que fez, ou quando vai assumir que fez, elas costumam falar, né? Não, foi sem querer, eu não queria fazer isso, me perdoa. Né? Crianças peraltas fazem isso, falam isso com bastante frequência. E essa é a frase, né? Característica da Baby Doll. Ela usa bastante. Mas também são dois usos muito distintos. Muito distintos. Porque a gente percebe claramente que ela usa, né? I didn't mean to. Né, foi sem querer, em momentos que ela queria fazer algo errado. Mas o encerramento do episódio, como ele é muito trágico, ele é muito doloroso, né? Inclusive é um momento que atrai muito a simpatia do próprio Batman, né? Ele fica bastante simpático à situação dela, porque é muito triste realmente. A última vez, né, o último momento do episódio, né, a última vez que ela fala, foi sem querer no episódio, aquele momento, diferente de todos os anteriores, ela fala querendo dizer mesmo. É o sentido real. Antes ela diz, né, foi sem querer, apenas como uma desculpa esfarrapada, uma desculpa infantil. Mas o último foi sem querer, né, ela fala de coração. Ela fala realmente sentindo aquilo. Ela pede desculpas por tudo o que ela fez, por todos os crimes que ela cometeu. É como se a Baby Doll finalmente entendesse que ela estava doente. Antes ela estava fazendo as coisas por pura obsessão, por uma compulsão muito clara, né, em recuperar aquele objeto perdido, recuperar aquele prestígio
viver pelo menos mais um pouquinho que fosse, aquele momento que na vida dela talvez tenha sido o único realmente feliz. Ela estava tão mergulhada, tão obcecada com aquilo, que ela não percebeu daquilo que ela estava fazendo. O quanto era grave, o quanto era problemático tudo aquilo que ela estava fazendo. No final é como se a ficha caísse. O que eu fiz? Diante daqueles espelhos, né, o final é muito simbólico. O final desse episódio é muito simbólico. Ele é muito bom. Esse roteiro aqui é muito bom. Porque o final acontece justamente numa sala de espelhos, né? Quando o Robin e o Batman chegam no set de filmagens de Love That Baby, que a Mary Louise, a Baby Doll, havia construído, ela acaba fugindo de lá e tinha um parque nas redondezas, né? Um parque de diversões. E a cena final acontece justamente dentro de uma casa de espelhos. Ela foge até lá, ela corre até lá e tem contato com aquelas várias lentes, né, distorcidas, diferentes, que mostram a imagem dela de maneiras diferentes. E um dos espelhos mostra, né, ele revela a imagem que ela de fato seria se ela tivesse envelhecido. Ela distorce a imagem da Baby Doll para a imagem de uma mulher adulta. Né? Isso é muito simbólico, é muito interessante. E quando ela olha diretamente para aquela imagem, ela simplesmente para. Tudo que ela está fazendo. É como se o mundo, né, tivesse apertado pause. Aquele momento que congela. E ela entra em contato com o seu espírito, com o seu próprio espírito, né, com o seu próprio sintoma, com tudo que ela estava sentindo por dentro. Com tudo que ela certamente, né, vislumbrava, desejava, sempre desejou durante toda a sua vida. A mulher adulta, a Mary Louise adulta que ela vê no espelho, leva ela a dizer o seguinte, né? Essas palavras são, assim, magníficas. É um momento muito marcante da série como um todo. Ela diz: olhe, sou eu ali, como sou de verdade. Lá estou eu. Mas não é de verdade, não é? Inventei e fingi, como minha família e minha vida, e tudo mais. Aí ela vira pro Batman, né, com raiva, com ressentimento. A gente vê o ressentimento claro nos olhos dela. Inclusive o contorno do desenho, da animação, ganha um traço negro, né? Ela fala com raiva, ressentimento. Por que não me deixou fazer de conta? Ou seja, por que não me deixou voltar para minha fantasia? Entrar naquela minha fantasia, né, que é a única coisa que me fez feliz algum dia. Né? É muito doloroso, é muito triste. Pelo menos, pessoalmente, parte o meu coração. E é interessante que também partiu o coração do Bruce, porque ele deixa, né, ela disparar a arma de fogo, né, que estava dentro do bonequinho em todos os espelhos. Ele não é acertado. Ele usa os espelhos, inclusive, para se esquivar, né, para enganá-la. Os projéteis de bala são disparados no seu total. E quando ela não consegue disparar mais, né, quando ela destrói o último espelho, que inclusive era a imagem virtual da mulher, que talvez, né, possivelmente ela teria sido se ela não fosse doente, né, se ela não sofresse com o quadro médico que ela tem. Aí ela finalmente desaba. Ela desaba completamente, ela se rende. Começa a chorar. Ela não abre um berreiro, mas ela desaba completamente, né? A gente percebe que não é uma criança, né? Não é uma criancinha chorando. Uma criancinha chorando, ela faz o quê? Ela abre um berreiro, né? Um berreiro, um choro alto, né? Estridente, não. O que nós vemos aqui é uma mulher adulta presa num corpo de criança chorando. E é muito diferente, é um choro doloroso. Muito sofrimento que a gente vê ali. Uma mulher muito sofrida. E é um reconhecimento que nós temos como espectadores, mas que o Bruce, o Batman, também tem. Ele fica empático com a questão dela. Uma mulher completamente em frangalhos. Não restou nada para ela. Ela não tem mais nada. Inclusive, ela até mesmo se distanciou, né, de um encontro com aquilo que ela é, com aquilo que ela pode ser para além, né, da Baby Doll. Alguma coisa positiva, minimamente positiva, e não apenas o preconceito, os rótulos, os estigmas que são colocados nela. Ela pode ser algo mais do que isso. Mas ela já não está em condição mais de fazer, inclusive, esse movimento. Ela precisa de ajuda. Ela precisa muito, muito de ajuda. Né? Ela não é uma criminosa, na essência pura da palavra. Ela é uma mulher que não tem mais lugar. Que não tem mais espaço. Não tem mais função. E que depois, né, do fim, do seu ápice,
do seu reconhecimento na sitcom, a vida dela passou a ser pior ainda do que era antes, porque possivelmente antes a única coisa que ela conhecia era preconceito, né? Ataque, poucas oportunidades, mas aí ela conheceu, né, entre aspas, o paraíso, onde a aceitação era intensa, contínua, a adoração, né, o dinheiro para poder comprar as coisas, né, para poder viver confortavelmente. E depois ela teve esse gostinho, né, do céu, entre aspas, porque não é céu, é uma coisa muito efêmera. Fama é uma coisa muito efêmera, acaba. E nós vemos, né, várias figuras reais, pessoas reais, realmente adoecendo depois que a fama, aquela fama repentina, né, passa. A Baby Doll adoece, né, a Mary Louise adoece. E ela não vai de encontro, né, a possibilidade de uma vida diferente. Que fosse minimamente digna, saudável, qualquer coisa nesse sentido. Ela se apega à fama que ela teve, ao passado que ela teve, ao ápice dela. E ela quer desesperadamente recuperar um passado que o nome já diz, é passado, acabou. Acabou. O luto precisa ser feito. E ela não fez. Ela ainda não teve a oportunidade de fazer e ela precisa de ajuda para fazer. E o fato de não ter feito foi o que levou ela à criminalidade, aos sequestros, a tudo que ela faz, que ela pratica no episódio. Mas ela não é uma pessoa de natureza ruim, é uma pessoa adoecida. Uma pessoa adoecida que tem jeito, que tem como recuperar. E que também, obviamente, né, é possível darmos a uma pessoa com o quadro dela, com a situação dela, um mínimo de uma vida digna. Uma pessoa que não merece passar por reconhecimento, uma pessoa que merece trabalhar, merece ter oportunidade na vida, ter o mínimo de dignidade como qualquer outra pessoa que teve seu desenvolvimento físico normal, cresceu, né, fisicamente, e ficou mais próximo aí do padrão estético que é definido, imposto pela sociedade. As pessoas também têm que ter espaço, elas também precisam, né, fazer coisas para existir. Elas precisam ser alguém, elas precisam ser ouvidas, elas precisam também falar, ter espaço de fala. E é basicamente isso que a Mary Louise, né, a Baby Doll, precisa, e não tem mais. Tentou aí de um jeito completamente patológico, que é o que de fato aconteceu. Reconquistar esse momento, esse pequeno momento que ela teve no passado, quando a sitcom, que ela fazia parte, Love That Baby, foi famosa. O Bruce reconhece isso. Então o Bruce no final ele não dá uma chave de braço, né? Ele não imobiliza ela. Ela tá chorando, ela tá quebrada, soluçando. Ela abraça ele e ele deixa ela abraçar ele. E ele também, né, coloca as mãos na cabecinha dela, dá carinho pra ela. É como se ele estivesse falando, né, com gestos. Eu entendo, sou empático, eu entendo o que você está passando. Há futuro para você. Ela cometeu crimes, sim. Ela vai pagar, sim. Mas o Bruce percebe que ela é um ser humano em desespero. Ele entende, né, o caso dela, o lugar dela. Ele não vê ela apenas como um demônio, como alguém que não tivesse recuperação. É uma coisa também bonita no final. Ele é triste, ele é de partir o coração, mas ele também tem esse aspecto bonito. No modo como o Bruce compreende a situação dela e não apenas a vê como uma bandida, uma criminosa. Que ela foi por algumas horas, né? Mas ela é muito mais do que isso. E ela chegou até ali por uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Não é prudente, né? Não é sensato, não é humano simplesmente chegar naquela mulher indefesa, pequenininha, né? Que mal chega aos joelhos dele e espancar ela. Isso não é a atitude de um herói ou um anti-herói. Seria uma atitude de um monstro. Isso seria a atitude de um vilão. Certo? Então é basicamente isso que eu queria dizer, né, colocar aqui no episódio. Entre várias outras tristezas que acontecem em A Bonequinha, Baby Doll, como os momentos que ela grava, né, a sitcom original ela tinha um cachorrinho nos episódios, né? É claro que os anos foram passando, o cachorro morreu. Tem um momento no episódio que ela apresenta o cachorro de novo, né, para a família, né, de mentirinha, do episódio no caso. E ela anda com um gravadorzinho, né?
Ela aperta um botão, aí faz o som do cachorro, que na verdade é uma gravação do som do cachorro da série original. Mesma coisa com os aplausos. Tudo isso é deprimente, mas o final de Baby Doll, o final do episódio, é de partir o coração. De partir o coração. É um dos momentos mais tristes da franquia como um todo. Quem não se lembra, quem não assistiu, né, eu recomendo muito assistir esse episódio aqui. É o 4º episódio da 3ª temporada. No caso seria o episódio 74, né, contando todos que foram ao ar. É muito bom. E como a Mary Louise não é uma vilã muito frequente, né, nas publicações, no cenário de Gotham como um todo, muitas pessoas acabam não conhecendo, passa batido, né, a existência dela. E é uma personagem, uma vilã, entre aspas, né, que eu acho que merece ser conhecida assim. Então recomendo fortemente que vocês assistam o episódio e conheçam a Mary Louise Doll, a Baby Doll. Mas isso é tudo. Um abraço a todos, agradeço àqueles que ouviram e saudações Corvides.